O hino de número 28. Irmãos, podem se sentar. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Vamos continuar nosso estudo sobre a divisão do reino, divisão de Israel. Vamos ler hoje o primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Vamos ler do versículo 20 até o versículo 29. Fica para mim, Juliana. Está funcionando? Isso. Obrigado. Ixi. Pode deixar o slide inteiro aí, por favor. Funcionou? Foi eu? Isso. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Do versículo 20, vamos ler até o versículo de número 29 inicialmente, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Então, enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é Deus, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo.
Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar novamente ao Senhor. Querido Deus, é em nome de Jesus que nós agradecemos ao Senhor a liberdade que temos, podermos estar na Tua casa, com a Tua palavra para ser lida, Deus. Agradecemos a Deus por este momento e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor, a Deus, venha trazer a edificação, que o Senhor venha nos fortalecer através da Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Eu não sei quantos dos irmãos já ouviram falar sobre a história daquele que ficou conhecido como Irmão André. É o fundador do que nós conhecemos hoje como Portas Abertas, uma organização, portanto, que auxilia aqueles irmãos que vivem em países que a perseguição contra os cristãos ela é muito intensa. O irmão André, conhecido assim, então, hoje em dia, ele começou a sua história quando, então, ele era um soldado e ele, ferido durante a guerra, começou, então, a folhear a Bíblia para conhecer, para ler. Ele estava, então, interrompido de exercer a sua função como soldado, e ele começou a ler, começou a conhecer cada vez mais, e isso despertou nele um desejo dele se tornar um missionário. Porém, o seu desejo para ser missionário não era para ir em qualquer terra. Este homem, ele foi elevado então pelo Senhor a encontrar uma maneira para que a palavra de Deus pudesse atravessar a cortina de ferro durante a Guerra Fria. Este homem, então, ele tem a sua história onde dentro de um Fusca, ele encheu aquele Fusca de Bíblias e ele conseguiu atravessar a cortina de ferro, começando a divulgar através das entregas de Bíblias para as outras pessoas nos países que viviam em perseguição. E por causa disso ele ficou conhecido como o contrabandista de Deus. O Portas Abertas, hoje, essa organização que ele iniciou, ela atinge mais de 60 países que hoje vivem em perseguição. E quando eu penso no exemplo deste grande servo de Deus que deixou, este legado, este exemplo para nós, eu fico pensando com o comprometimento deste homem com o reino de Deus, que o levou a enfrentar essa situação, a enfrentar essa dificuldade onde ele corria risco de vida, para que ele pudesse então simplesmente entregar Bíblias para aqueles outros países. Ele não precisava ter se arriscado, mas ele o fez. E quando nós pensamos em pessoas comprometidas com Deus, que é o que nós vamos falar essa noite, e pensamos em nós, o que nos faz hoje comprometidos com o reino? O que nos faz hoje comprometidos com Deus, com a obra, com o nosso dia a dia de uma vida de piedade? Quero convidar os irmãos para nós pensarmos sobre isso através então da história de Elias, que, como falamos na semana passada, está ainda durante o período do reinado de Acabe, porém a ênfase surge sobre a ação do próprio profeta neste momento. Nós vamos destacar aqui então nesse momento que aqueles que são comprometidos com Deus, eles acabam evitando qualquer tipo de indecisão a favor do reino. Porque veja o que o texto traz para nós. O próprio versículo 19, que nós fizemos a leitura na semana passada, dizia então Elias,
mandando o rei juntar os profetas de Baal com todo o Israel, para que eles pudessem então naquele momento juntos provar se havia justiça, juízo de Deus sobre eles ou não pela vida que eles estavam levando. O texto mostra que Acabe então fez, em obediência, junta as pessoas, junta Israel aos profetas, e Elias então naquele momento diante deles, ele os confronta. O versículo de número 21, ele diz então: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhes respondeu. O texto mostra para nós, então, este povo que está ali ouvindo o próprio profeta de Deus, exigir deles um posicionamento, porém nós vemos aqui um povo que demonstra grande fraqueza, né, perante a sua fé diante do Senhor, porque eles estão indecisos se vão permanecer em uma vida de idolatria ou se vão permanecer em obediência ao Senhor. Mas é interessante de pensar porque então é que eles deveriam, né, responder, deveriam escolher ao Senhor. Porque ao longo da palavra nós vemos vários exemplos de momentos de servos do Senhor que são levados a escolher algo, a tomar uma decisão em suas vidas. Eu gostaria de ler esses 3 textos, se alguns dos irmãos pudessem nos ajudar, por favor. Alguém ler o texto de Esther, capítulo 3, versículo 4, outro Daniel 3, 18 e outro Josué 24, 15, por favor. Aquele que achar, Esther, capítulo 3, versículo 4, pode ler para nós, por favor. O contexto dessa história, no momento em que Mordecai está vivendo, é que Amã havia então ordenado que aquelas pessoas então elas se ajoelhassem diante dele. E ele naquele momento, como ele explica no texto, sendo judeu, podendo adorar e se prostrar perante a um Deus, o único Deus verdadeiro, ele não se prostra perante Amã, recebendo sobre si o julgamento e as consequências que Amã, então, com sua autoridade, coloca sobre ele naquele momento. Ele foi levado a uma escolha, ele tinha que decidir o que ele iria fazer naquele momento. Daniel capítulo 3, versículo 18, alguém pode ler para nós, por favor? Da mesma forma, nós vemos aí então Daniel diante de uma estátua que havia sido levantada, sendo então forçado a se prostrar. Ele se recusa, dizendo então que não iria adorar aos deuses conforme eles haviam orientado, mesmo sofrendo a consequência, a possibilidade de ser ali lançado na fornalha ardente e ainda vir a morrer. Ele decide que ele vai então obedecer ao Senhor. E Josué 24:15, o que o texto diz para nós? Alguém pode ler, por favor? Da mesma forma, então, nós encontramos aqui Josué, juntamente com o povo todo de Israel, que precisavam escolher. Ele, então, como o final do versículo 15 mostra, havia escolhido servir a Deus, mas o povo precisava tomar, então, esta decisão. O confronto de Elias para com o povo naquele momento é exatamente para que eles pudessem decidir o que eles iriam fazer, qual o caminho que eles iriam trilhar, então, a partir daquele momento. Por que isso é importante? Porque Deus já havia deixado claro
ao seu povo que eles deveriam então tomar escolhas. Eles, pela lei, eles tinham muito claro na sua mente os ensinos daquilo que era agradável a Deus. Eles não deveriam se associar aos pagãos, aos idólatras, aos outros povos, para que eles não viessem a deixar então a adoração ao Senhor. O texto de Deuteronômio traz então essa afirmação para nós. Então vejam só, o Senhor deixa claro ao seu povo a maneira como eles devem então viver. E Israel, nesse momento, junto daquela circunstância onde tem um rei que é idólatra, onde eles estão à presença de 450 profetas de um Deus pagão, este povo não consegue então decidir o que eles vão fazer. Mas por que este povo permanece em tamanha indecisão? O Senhor Jesus, então, ele diz em certo momento que nós não podemos servir a dois senhores, né? Ou nós iremos servir a um dos senhores, ou nós serviremos ao outro. Por que nós pensamos sobre esta indecisão conforme o comprometimento, né, que é o tema desta noite? Este povo não estava comprometido naquele momento ao ponto deles se decidirem a favor de Deus, daquilo que Deus havia então orientado a eles. Por quê? Não porque eles estavam em cima do muro, mas porque eles já haviam decidido no coração a quem eles queriam servir. Quando nós observamos pessoas que vivem ainda numa indecisão e não se comprometem com Deus, não se comprometem com aquilo que é agradável ao Senhor, é porque elas já tomaram a sua escolha. Elas já vivem em submissão a um Senhor que não é o Deus verdadeiro. Nós podemos observar até mesmo na carta à igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 16 de Apocalipse, uma igreja que estava completamente indiferente a todas e qualquer circunstância que era agradável a Deus, ao ponto do Senhor dizer que ela não era fria, não era quente, mas ela era simplesmente morna, estava ao ponto de ser vomitada, ou seja, ela não fazia diferença alguma onde estava, ela não estava ali naquele momento decidindo honrar e servir ao seu Senhor, ela era autossuficiente, porque ela chegou a uma riqueza tamanha, materialmente falando, que aquele povo então se achou ao ponto de não precisar mais de Deus. Vemos então que algumas pessoas, elas se tornam indecisas, não comprometidas com o reino, porque elas já estão servindo a outros deuses. É exatamente o que estava acontecendo com o povo naquele instante. Eles não estavam adorando a Deus porque Acabe estava os induzindo à adoração a Baal, como nós vemos na continuação do texto. Aqueles que são comprometidos com Deus, eles fogem então de qualquer tipo de idolatria. Após esse momento em que Acabe permite que sejam unidos ali o povo com os profetas, Elias instrui a eles o que eles deveriam fazer. Deveriam pegar então aquele novilho, preparar o altar e clamar ao Deus deles para que ele descesse então fogo sobre aquele local. Não deveria atear fogo. A instrução de Elias nessa forma de provar a existência de Baal era porque para aqueles homens Baal era o Deus que controlava as tempestades, controlava os trovões, controlava os relâmpagos. Então ele seria capaz de fazer isso, seria justo para eles, para provar quem realmente era o Deus verdadeiro. E eles aceitam, eles dizem, esta é uma palavra, uma boa palavra, né? O versículo de número 24 nos diz. Então eles começam toda aquela preparação, eles fazem o altar, eles começam a andar de um lado para o outro, próximo àquele altar, pedindo a Baal para que ele os respondesse. Versículo de número 26 mostra que desde a manhã até o meio-dia eles continuam com este ritual. O texto mostra até mesmo que eles se cortavam, né? Retalhavam-se com facas e com lancetas. A ideia deste povo era para que através desse tipo de autoflagelação
eles pudessem chamar a atenção do Deus deles, para que o Deus Baal pudesse ter algum tipo de piedade, misericórdia deste povo que estava ali esperando por uma resposta, e então ele os respondesse. É a maneira como este povo acha que então deveria fazer para que um grande e poderoso Deus, cuidadoso, nos responda. E esse processo eles continuam e fazem desde a manhã até o meio-dia, mas o texto mostra para nós que Baal não responde. Não existe resposta para esse povo, até que Elias, no meio deste momento, começa a zombar deles, né? Versículo 27. Ele zomba deste povo, porque ele está dizendo, então, peçam mais alto. Talvez Baal esteja viajando, talvez esteja dormindo, falem mais, que logo ele vai acordar. Elias começa então a confrontá-los, porque ele está ali observando que eles estão naquela tentativa ao longo de todo esse tempo e nada então está acontecendo. Nós vemos que este povo, eles são idólatras. Eles criaram então para si uma falsa religião essa que a palavra do Senhor nos diz qual é a sua origem. Alguém pode ler para nós, por favor? Colossenses capítulo 2, versículo 8 e versículo 23. Aquele que achar, por favor, pode ler para nós. Colossenses 2, versículo 8 e versículo 23. Alguém encontrou? Pode ler para nós, por favor? E versículo 23. Veja, o apóstolo Paulo traz para nós a clareza, então, de que essas falsas religiões, como aquela que estavam sendo praticadas ali, né, juntamente com Acabe, elas não passam de uma invenção de homens. Foram homens que criaram, homens que idealizaram, e essas religiões, em momento algum, elas levam a adoração a Deus, elas apenas escravizam, elas trazem um peso sobre os ombros daqueles que as seguem. Não conduzem a uma vida de santidade, muito pelo contrário, conduzem à imoralidade conforme a desobediência a Deus que essas pessoas acabam praticando. Mas vejam só então que interessante de nós observarmos que nós temos aqui pessoas que não são comprometidas com Deus, mas são comprometidas com aquele a quem eles acham que vai responder, mas que na verdade permanece em silêncio. Quantas vezes esse povo deve ter clamado a Baal ao longo de toda a história deles, até aquele momento, aquele episódio, e que Baal não respondeu de forma clara para eles, e nunca trouxe sinal àquele povo, e eles continuaram então seguindo a este Deus, por costume, pela tradição, porque o povo deles já fazia isso. Vejam só que nós observamos aqui que algumas pessoas acabam fugindo de um comprometimento com Deus, porque eles não querem um Deus que os responda. Eles querem permanecer submissos aos deuses que permanecem em silêncio, que não exortam, que não falam contra aquilo que eles estão vivendo. Veja então que qualquer tipo de idolatria, ele se resume a algo que nós então adoramos, que nunca vai nos trazer qualquer tipo de auxílio ou qualquer tipo de resposta. Porque é isso que essas pessoas buscam. Assim nós vemos o salmista dizer, né, eles têm olhos, mas não veem, têm bocas, mas não falam, e aqueles que os servem se tornam como eles. Essas pessoas querem viver assim. Elas não querem, portanto, encontrar um caminho melhor do que aquele que elas estão servindo, que elas estão vivendo.
elas acham que aquilo é bom para elas. Os adoradores de Baal, como o povo de Israel que está junto de Acabe, não quer um comprometimento com Deus, apesar de saberem o que o Senhor exigia deles. Eles querem permanecer debaixo então de um Deus que não os responde, de um Deus que exige rituais vazios, como aqueles onde eles estavam naquele momento se cortando com facas, mas sem que houvesse qualquer tipo de mudança no comportamento deles. Pois então veja que aqueles que são comprometidos com Deus, eles evitam qualquer tipo de postura de indecisão, são pessoas que vivem na obediência e que fogem então, por conta disso, da idolatria. São pessoas que querem ouvir a Deus, pessoas que querem ouvir a orientação do Senhor, do Deus verdadeiro, do Deus que cuida, do Deus que provê. E é isso que nós vemos acontecer na continuação do texto. Nós vemos então que os comprometidos com Deus, eles vão aguardar a intervenção. É o que Elias faz ao longo de todo o momento em que ele está então chegando à presença de Acabe e pedindo para que se reúnam esses profetas de Baal. Depois daquele momento onde Baal não responde, onde Elias zomba daqueles adoradores de Baal, ele começa a preparação, da mesma forma como eles acabaram de fazer. Ele monta então o altar com as 12 pedras, trazendo aqui a referência às 12 tribos de Israel, porque aqui não é um problema de adoração somente do norte, mas é um problema de adoração do povo de Deus, onde ele está aqui então simbolizando essas pedras para lembrar aquele povo que existe apenas um Deus ao qual todos eles deveriam continuar servindo e adorando. Ele prepara aquele altar e o texto mostra para nós, a partir do versículo de número 29, que ele então cava em volta daquele altar um rego, um espaço, onde caberiam, pelo que o texto diz, aproximadamente 15 litros de água. E ele então faz aquilo, pede para que tragam essa água e manda que derramem água sobre aquele novilho que estava sobre a lenha, a água que deixa encharcado aquela carne e chega a encher este buraco que está em volta do altar. E então o texto mostra para nós Elias clamando ao Senhor. Mas é o clamor de Elias que nós vemos que mostra qual é o objetivo dele neste momento. E está no versículo de número 37, onde ele diz: responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. O desejo de Elias neste momento é então que o Senhor o responda, e que o Senhor o responda conforme aquele momento que estão vivendo, para que aquelas pessoas saibam que Ele é Deus. E a partir do momento em que ele pede, versículo 38, cai fogo do Senhor, consome o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. A água, os 15 litros que estavam próximos ali, eles secam completamente pelo fogo que Deus então manda naquele momento em resposta ao clamor de Elias. Olha que interessante, então nós vemos aqui que aqueles que são comprometidos com Deus, eles aguardam o agir do Senhor, eles aguardam a resposta, porque eles sabem que servem a um Deus que se relaciona com eles, um Deus vivo que fala com eles, que exorta, que consola, que move a vida de cada um deles. O que os adoradores de Baal não esperavam é que o Deus de Elias respondesse nesse momento. E quando isso acontece, versículo de número 39, o texto diz: o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Há um reconhecimento deste povo em favor então do Deus de Israel, o Deus de Elias,
o Deus que ele está dizendo que cuidava do povo, e este povo então abandonou o seu cuidado, abandonou tudo aquilo que o Senhor havia feito por eles até este instante. Vejam que interessante quando nós observamos a maneira como eles reagem àquele grande evento que está acontecendo agora. Eles reagem então depois de ver fogo cair do céu. Quando pensamos em comprometimento com o reino, nós precisamos pensar o que é que nos faz comprometidos com o reino de Deus. Muitas pessoas, elas serão então como adoradores de outros deuses, que acabam esperando grandes eventos, grandes milagres, grandes momentos, para passar a acreditar na existência do Senhor. E então esses grandes momentos levam elas a um comprometimento. Mas o que é que nos faz então permanecer diante do Senhor? Porque por vezes nós encontramos cristãos indecisos, cristãos idólatras, cristãos que não dependem do agir de Deus porque são autossuficientes. Por que vivem desta forma? Nós observamos que Elias, naquele momento, ele está agindo em obediência à palavra do Senhor. Deus o mandou ir até a presença de Acabe, Deus orientou para que ele agisse desta forma. Veja então que o simples fato de Elias permanecer comprometido com Deus, ao ponto dele sozinho enfrentar os 450 profetas de Baal, não é pelo evento em si, mas é pelo conhecimento que ele tem de quem é Deus. O conhecimento da verdade, de que este a quem ele está servindo é o Deus verdadeiro. Será então que o grande problema da maior parte dos cristãos que estão indecisos quanto a um comprometimento, ou muitos que vivem na idolatria, será que estes não sabem quem é Deus? Será que eles sabem que Deus existe? Porque nós precisamos pensar na maneira como nós estamos agindo para com Deus, para nós podermos entender se nós estamos honrando ao Senhor assim como Elias estava. Comprometidos realmente com o Senhor, independente das circunstâncias. A história que eu contei no início do irmão André era um homem que estava totalmente comprometido com o Senhor, mas a partir do momento em que ele lê a palavra de Deus, que Deus fala com ele, responde, se relaciona com ele, e não há um Deus que permanece em silêncio, que nunca nos confronta, que nunca nos exorta, que nunca nos mostra a direção que nós temos então que seguir. Se existe em qualquer um de nós qualquer inclinação para nós mantermos idolatria no nosso coração ou não comprometimento com o reino, nós precisamos agir da mesma forma como Davi agiu no Salmo 139. Queria pedir que algum irmão lesse para nós o texto, Salmo 139, versículos 23 e 24, por favor. Aquele que achar, pode ler, por favor. Vejam só, o pedido de Davi neste momento é para que o Senhor o guie pelo caminho eterno, porque ele sabe que o Deus a quem ele serve é o Deus onisciente, é o Deus onipotente, como ele diz ao longo de todo o Salmo. Ele vem dizer: o Senhor me conhece, o Senhor sabe quando me assento, quando me levanto, o Senhor sabe dos meus pensamentos, o Senhor sabe onde eu estou, não adianta eu tentar me esconder, que lá está o Senhor também. Onisciente, onipresente.
Nós vemos então que Davi, ao observar quem é Deus, ele não tem outra coisa a pedir ao Senhor, senão que o Senhor o guie. Senão que o Senhor o mostre qual é o caminho certo para que ele não viva em pecado contra Deus. Porque senão o que vem sobre a vida dele é o juízo do Senhor. É a mão de Deus que pode pesar sobre a sua vida. E por isso é o seu clamor, para que Deus sonde, veja se há algo errado no meu coração e tire. Me direcione para aquilo que está de acordo com a tua santa vontade. Quando nós pensamos então no nosso comprometimento com Deus, nós precisamos agir da mesma forma como Davi. Se nós conhecemos a este Deus a quem dizemos que servimos. Se nós temos buscado saber qual é o seu caráter, saber da sua santidade, se nós nos voltamos à sua palavra, para nós temermos a Deus ao ponto de agirmos como Elias agiu, de escolhermos como José escolheu, como Daniel escolheu, como Mordecai escolheu, como Josué escolheu, homens e outras mulheres que a palavra nos traz, de pessoas que sabiam que tinham que tomar decisões ao longo de toda a sua história e que escolheram em favor do comprometimento que tinham com o Senhor, para honrar ao Deus a quem eles serviam. Pois vejam o que acontece com este povo, então, que reconhece a este Deus, o Deus de Elias, como o Deus verdadeiro. Eles dizem, então, no versículo 39, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, depois do grande evento. Mas no versículo de número 40, Elias dá uma ordem a eles: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom e ali os matou. O que é isso? É juízo de Deus. Porque a lei do Senhor, em Deuteronômio capítulo de número 13, traz então algo muito claro a todo Israel. Aqueles que vivessem em idolatria, ou aqueles que induzissem outros à idolatria, eles estavam condenados à morte. Então vejam só o que acontece, mesmo eles reconhecendo quem é Deus, ali naquele momento agora já é juízo sobre a vida deles. Precisamos então pensar a quem nós servimos, a quem nós conhecemos e qual é o nível de comprometimento que isso está gerando nos nossos corações. Comprometimento esse que é visto no dia a dia, no ambiente familiar, como você se comporta em casa, com os amigos, no trabalho, nos seus relacionamentos, na igreja, no envolvimento com a obra do Senhor, comprometimento com Deus em todas as áreas de nossas vidas. Nós podemos então concluir que aqueles que vivem comprometidos com Deus não observam as circunstâncias além da verdade do Senhor. Eles não se preocupam com o momento, eles não se preocupam com o grande milagre que precisam ver para então reconhecer que o Senhor é Deus. Eles simplesmente servem porque eles conhecem a verdade do Senhor. Eles conhecem a palavra e pela palavra eles obedecem. Eles não precisam de algo maior para que isso então mude a sua maneira de viver. Eles simplesmente entenderam e decidiram obedecer. Algo simples para a vida daqueles que esperam grandes eventos, grandes milagres, para poder então entender que Deus realmente existe ou que Deus realmente é poderoso. Nós não somos comprometidos com Deus por causa desses momentos, é pelo simples. O simples nos leva a viver uma vida ao Senhor. Nós muitas vezes dificultamos este relacionamento que o Senhor então nos permite ter com Ele. O comprometimento, portanto, é fruto de um coração temente ao Senhor. Nós temos falado sobre isso em vários momentos e observamos a palavra nos mostrar. Aqueles que não temem a Deus, aqueles que estão vivendo em idolatria, aqueles que estão indecisos porque servem já a outros deuses, esses não vão viver comprometidos com o reino, não vão viver comprometidos com Deus. Eu preciso então analisar
o meu interior, o meu coração. E cada um precisa analisar a si mesmo para ver o que tem feito com todo o conhecimento, com o nível de conhecimento, ou com o que vocês têm então buscado, para onde têm buscado para aprender sobre essa verdade do Senhor. Nós temos que lembrar que servimos a um Deus que ouve as nossas orações e responde ao seu tempo com o mesmo poder, mesma graça e mesmo amor. O mesmo Deus a quem Elias serviu é o Deus que nós servimos hoje. Este Deus, então, que desceu fogo do céu para mostrar aquele povo que ele era o único Deus verdadeiro, a quem Elias estava clamando, ele estava falando a verdade a eles, havia juízo do Senhor sobre aquele povo por causa da idolatria, é o mesmo Deus que age hoje. E este fogo dos céus que Elias então clamou e apareceu, ele vem sobre nós todos os momentos, porque este fogo, como diz Lutero ao entender esta passagem, é a luz do Senhor, com uma graça para aquele povo, que permite que eles entendam quem é o verdadeiro Deus. Olhando dessa forma, este fogo do Senhor, ele vem sobre o nosso coração todas as vezes que nós abrimos a palavra do Senhor. Todas as vezes que nós participamos dos sacramentos, Deus ilumina as nossas vidas e nos mostra quem Ele é. O Senhor continua agindo e se revelando a nós, para nós podermos entender que não existe outro Deus que nós devemos guardar no nosso coração, só um Deus, um que é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Com o mesmo poder, mesma graça e mesmo amor que Ele agiu em toda a história, Ele vai continuar agindo. É o mesmo Senhor que nos chama hoje para abandonarmos qualquer indecisão e tomarmos, portanto, uma escolha para o comprometimento com Ele, com o seu reino, com aquilo que Ele quer, portanto, para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe para que nós sejamos encontrados como servos, servas comprometidos somente com Ele, somente com o Senhor, porque somente Ele é digno de todo o nosso serviço, de toda a nossa adoração, porque Ele é o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente, e não há outro que seja como Ele, muito menos que seja maior do que Ele. Que o Senhor nos abençoe para que nós venhamos a servir ao Senhor em todos os momentos de nossas vidas, para que o nosso culto racional seja visível, seja conhecido e seja para a honra do nosso Senhor. Quero convidar os irmãos a se colocar em pé para nós encerrarmos o estudo desta noite, cantando o hino de número 288, e após esse hino nós vamos orar, encerrando o estudo. Forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei, é a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber, do reino vai viver, venho em servir
do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a benção imortal, o gozo eterno além. O céu tem galardão, quem flui a redenção, veio em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor.